E aí, pessoal, nosso segundo vídeo começa agora. Essa aqui é a thumb do primeiro vídeo. Segundo vídeo de matemática, probabilidade, estatística, matemática financeira no geral. E agora já vimos a parte básica, que é essa aqui, né? Relembrem aqui comigo, PFC, princípio fundamental da contagem, né? Diagrama de árvore, essa coisa mais básica. Fatorial, né? Fatorial não é só o número multiplicado pelo 5, 4, 3, 2, até o 1. Não é só isso, é o número de possibilidades de, de, de ordenação que nós temos, de ordenamento, né? Que nós temos com esse número. Então, por isso que o zero fatorial não tem ninguém, então é 1. Relembraram? Fizeram exercício sobre isso? Bom, se não fizeram, assistam essa aula, façam exercício depois desse conteúdo e do conteúdo de permutação. Agora a gente não vai ver só permutação, a gente vai ver todas as permutações. Então, venham comigo. Permutação é o quê? É para realmente descobrir o número de possibilidades que nós temos em um determinado exercício, por exemplo, anagramas, qual é o número de possibilidades de rearranjar essa letra, as letras dessa palavra, né? Isso que é um anagrama. Quais são as possibilidades de nós arranjarmos as letras dessas palavras? Então, vamos lá. Primeiro, qual é a fórmula da permutação? P de n igual a n fatorial, né? O n com a exclamação, não é mesmo? Deixa eu aumentar aqui, assim tá melhor. Então, a permutação do número 4 vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai ser 2 vezes 1, 6, vezes 4, 24. Agora, P de 5 não é... Pensem comigo agora um detalhe importante. P de 5 não é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 não é 4 fatorial? Entenderam, né? 4 fatorial é 24. 5 vezes 24, faz o cálculo aí, deu quanto? 120, não é mesmo? 120. Agora, permutação de 6 vai ser a mesma coisa. 6 vezes 5 fatorial. Esse é um detalhe importante lembrar, porque, pô, fez um exercício ali, ele te pediu 5 fatorial, tu calculou o 5 fatorial. Aí depois outro, tu precisa do 7 fatorial. Tu já sabe que o 5 fatorial é 120, então tu vai fazer 7 vezes 6 vezes 120. É muito mais simples do que refazer todo o cálculo de novo. Então, tem que usar essas técnicas para ir mais rápido no Enem, né? Então, vamos lá. 6 vezes 5 fatorial é igual a 6 vezes 120. Me desculpem esse ciclope aqui, eu não pude me aguentar de desenhar ele, mas vamos lá. Vai ser igual a 6 vezes 120, faz o cálculo aí. Não dá 600, tá? Não, 5 vezes 120 dá 600. Dá para se confundir. Dá 720. Vamos lá. Agora vamos fazer um exemplo que é anagramas da palavra livro. Vamos ver, livro. Eu peguei esse exemplo porque você vai ver que são 5 letras. 5 letras diferentes, não tem repetição, porque permutação com repetição é outra coisa. Aí aqui a gente vai ver logo agora, em seguida desse exemplo. Permutação da palavra livro. 5 letras diferentes. Então, primeira letra, nós temos 5 possibilidades, né? Pode ser o L, pode ser o I, pode ser o V, pode ser o R, pode ser o O. 5, né? Vezes. Pô, vamos dizer que foi usado uma dessas 5, né? Então, sobraram quantas outras? 4. Porque não dá para usar, por exemplo, o L duas vezes.
tem só um L na palavra. Então vamos lá. 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Opa, isso não é 5 fatorial, que eu já calculei que é 120? É uma permutação de 5 que é 5 fatorial, que é 120 de novo. A gente já calculou, para que calcular de novo? Vocês vão ver que nos exercícios que vocês vão fazer, o importante é a quantidade. Por quê? Porque vai ter muito exercício que é exatamente a mesma coisa, só que um contexto diferente. E vai ter esses aqui sempre os mesmos fatoriais, que é os que dá para calcular. Quando for fatorial muito grande, tu vai ver as respostas, vai estar o fatorial na resposta. Por exemplo, fatorial de 12, ele não vai te obrigar a calcular fatorial de 12, não tem porquê. Vai estar o fatorial de 12 na resposta, se for essa a resposta. Então, aqui a gente já sabe que é 120 e vocês vão aprender a decorar mesmo por fazer muito exercício parecido. Então, agora, vocês entenderam essa parte, tem 120 possibilidades para os anagramas da palavra livro. Bem simples, não é mesmo? Agora, vamos ver os anagramas da palavra, né, arara. Arara tem 3 As e 3 Rs. Repetiu, não é mesmo? No sentido de que, se eu trocar esses 2 Rs, né, são 2 Rs, né, 2 Rs. Se eu trocar eles, que é uma das possibilidades, se a gente considerasse que fosse 5 letras diferentes, agora são 5 letras, 3 iguais e 2 iguais. Se a gente trocar esses 2 R's, não vai mudar nada. Não é uma resposta diferente, é a mesma resposta. Se eu trocar esses dois, se eu trocar esses dois, né? Não vai mudar. Vai ter várias possibilidades com a mesma palavra. Isso é uma permutação com repetição. Nossa, me desculpem. Permutação com 2 R's não, tá, gente? Com 2 R's não, acontece. Tô fazendo matemática aqui, não é português. Permutação com 2 R's não, por favor. Permutação não existe. Agora, P de N, né? Com um Rzinho em cima, né? Com R, o R eu botei R porque é a repetição, né? Então, permutação com repetição vai ser bem simples também. Nada de muito complexo ainda. Vai ser só o número, né, de letras totais fatorial sobre o número de repetição fatorial. E aí aqui tá a fórmula melhorzinha, por exemplo, se tiver 3 letras que se repetem assim, nós vamos ter P, a permutação do número, né, número ao fatorial, sobre, né, a divisão, divididos por a multiplicação, né, dos números, da quantidade de cada letra repetida, né? Por exemplo, vamos no exemplo agora. Tipo, o fatorial de da quantidade de cada letra repetida. Então, vamos lá. Por exemplo, o anagrama é muito bom, é muito importante saber que a palavra anagrama significa isso, né? Significa quais são as possibilidades, né? Quantas possibilidades eu tenho de mudar as letras de lugar e dar palavras diferentes. Então, saber essa palavra pro Enem, pro PAV, para qualquer vestibular aí é muito bom, porque às vezes eles vão falar eles vão jogar só essa palavra anagrama, e se tu não souber, tu não sabe e não vai resolver a questão. Agora, você tem que saber a palavra anagrama, tem que saber o que significa isso. Agora, mas esse é um exemplo, né? Depois eu vou fazer um vídeo com mais exercícios muito específicos, que os exercícios eles se repetem muito, e eu vou fazer vídeos sobre os exercícios que se repetem mais desse conteúdo. Então fica atento aí. Vamos pegar a palavra arara e fazer calcular os anagramas dela. Então vamos ver. É uma permutação de 5 com repetição de 3, né, que seria os As. O A repetiu 3 vezes. E 2, o R repetiu
duas vezes. Eu não vou explicar em muita demonstração por que é assim, mas eu vou explicar por lógica o que é assim. Por que é assim? Botando o 3 fatorial e o 2 fatorial, né, que é o número que repetiram embaixo. Se você pode pesquisar a demonstração, eu não vou fazer aqui, mas pesquise a demonstração que você vai achar. Na real, é para tirar todas essas possibilidades que são iguais umas às outras e deixar só uma. Você concorda que se você trocar esses dois A, trocar esses dois A, vai dar várias palavras que são a mesma, só que vão contar se você fizer uma permutação. Você vai contar ela se você fizer uma permutação normal. Só que fazendo desse jeito, botando o fatorial dos números repetidos, né, da quantidade de letras que repetem, você vai tirar essas possibilidades a mais, vai deixar só a que importa, que é uma só arara. E uma só de cada, né? Então você vai calcular aqui, pô, 3 fatorial. Outra coisa. Você pode desmembrar esse fatorial para simplificar o seu cálculo. 5 fatorial não é igual a 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. E então dá para desmembrar ele e ir tirando ele. Se eu quisesse, eu poderia fazer, por exemplo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. É a mesma coisa. Ou 5 vezes 4 fatorial. Um pouco que nem a gente fez aqui. Entende? É a mesma coisa. E também é bem fácil de entender. Mas te ajuda um monte, porque agora, por exemplo, a gente pode matar. É uma divisão, né? Termos iguais na divisão, a gente corta, a gente mata eles. Então, o 3 fatorial aqui, ó, pum. Daria para transformar esse 3 fatorial em 2 vezes 3 vezes 1 e calcular que é um 6? Daria, mas daria muito mais trabalho, né? Concorda que daria muito mais trabalho. Então, a gente já corta eles. Esse 4 com esse 2 fica 2 vezes 5. A resposta final é 10. Então, existem 10 anagramas da palavra arara. Agora que já vimos a permutação com repetição... Opa, desculpe aqui, problemas técnicos com a câmera. Agora que nós já vimos a permutação com repetição, vamos para outra permutação que é mais rara de aparecer, mas pode aparecer também, que é a permutação circular. Aí você pensa, oh meu Deus, não consigo. Não, com geometria não dá, não consigo. Deixa quieto, já desisti dessa. Não faz isso. Para pensar comigo. Permutação circular é bem simples, mas bem fácil mesmo. Chega até a ser mais fácil que a permutação com repetição, para falar a verdade. Eu vou explicar a teoria agora para vocês. Pensem comigo. Esse vai ser sempre meio assim, por exemplo, 4 pessoas em uma mesa circular. Peguei os botãozinhos Você finalmente parou de jogar o seu PlayStation e os botãozinhos saíram para passear lá, para descansar, foram jantar numa mesa. E o exercício pergunta em que ordem eles vão ficar, quantas possibilidades eles têm de se arranjar na mesa. E aí você vai ter umas possibilidades que se repetem, porque se a mesa é circular, concorda comigo que se eu girar a mesa com todos eles juntos, assim, sem girar a mesa, tá? Mas girando eles no sentido horário, ou anti-horário também, mas vamos pensar no sentido horário, uma vez. Eles não estão nas mesmas posições relativas uns com os outros? Sim, né? Se eu girar mais uma vez, o quadrado ele ainda vai estar oposto ao triângulo, a bolinha ainda vai estar oposto ao x, oposta ao x, ainda vai ter o triângulo do lado direito dela, do lado esquerdo ainda vai ter o quadrado. Que aqui tá um retângulo, mas não tem problema, é um quadrado. Finge aí que é um quadrado. Se eu girar mais uma vez, vai ser a mesma coisa. E a gente vai ver, então,
que são 4 possibilidades iguais. Entendeu a ideia? Essas possibilidades são iguais umas às outras, a gente só mudou, assim, a gente só girou a mesa. E isso não muda o fato que elas são exatamente a mesma. A posição relativa aqui, esse em relação aos outros, tá igual. Eles estão nas mesmas posições. Então, vamos ver aqui qual é a fórmula para a gente calcular qual é a fórmula de calcular a permutação circular, né? Então, permutação circular em função de n nada mais é que n menos 1 fatorial. Mas essa é a forma simplificada. Eu vou explicar por que é assim. Porque pensa, permutação circular de n é igual a n fatorial sobre n. Isso é bem fácil. Mesmo se você não lembrar dessa, você pode lembrar dessa. Por quê? Porque, vamos fazer o fatorial. N n fatorial, tá? Só que vai repetir 4 de cada resultado. O número de pessoas aqui não é 4. Então vai ser 4 fatorial, certo? 4 fatorial. Só que se repete 4 de cada, tu não consegue perceber. Você não consegue perceber que a gente tem que dividir o resultado final por 4 para tirar 3 dessas possibilidades que são exatamente iguais a uma. Dividindo por 4, a gente vai remover 3/4 das possibilidades. Então, é 4 fatorial dividido por 4. Opa! Isso eu não posso desmembrar esse 4 fatorial em 4 vezes 3 fatorial sobre 4. E agora fica muito mais fácil de eu cortar os 4, ficar só com 3 fatorial. E você não entende agora o porquê disso? Porque se a gente pensar e fosse fazer dessa maneira, 4 vezes 4 menos 1 fatorial daria 3 fatorial. E 3 fatorial a gente já sabe que é igual a 6. Porque é igual a 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 6. É isso, galera, minha explicação sobre todas as permutações importantes pro Enem. Próximo vídeo é arranjo, combinação. E é isso aí, foca no Enem. Ficou um pouco longo esse vídeo, me desculpe, mas eu realmente queria fazer um vídeo para todas as permutações. Muito obrigado e tchau. Não esquece de deixar um likezinho aí.